Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que estejam todos bem, tranquilos, se cuidando. E vamos para a nossa 12ª aula. Olha como o tempo passa, né? São 3 meses de isolamento, de reclusão. Mas vamos lá, firmes que está acabando. Bom, na aula anterior, o que falamos? Falamos sobre regimes de contrato de trabalho, né? Como a gente se relaciona com o empregador. E anterior a 2017, nós tínhamos ali poucas alternativas, né? Existia ali o trabalho ali do freelance, né? Do autônomo, mas eram pouco usuais, né? Eram até mal vistos muitas vezes na sociedade. Hoje, depois de 2017, depois da reforma da reforma trabalhista, foram permitidos outros regimes de trabalho, né, outros regimes de contratação, como o trabalho remoto, né, o home office, trabalhar à distância, não precisa estar lá no ambiente da empresa para estar trabalhando, né? Tudo isso era meio que possível, mas não existia legislação que trouxesse segurança jurídica tanto para o empregador quanto para o empregado, para recorrer aos seus direitos. Quais são os meus direitos trabalhando em casa, né? E quais são as obrigações da empresa também para o funcionário que está trabalhando na casa dele. Enfim, foi ampliado essas possibilidades, né, os formatos de contrato, né, inclusive o contrato de trabalho intermitente, né, que você trabalha um período, para de trabalhar, depois volta a trabalhar e depois para de novo e volta outra vez. Então, são regimes de contratos que anteriormente era impossível ser mantido. Hoje, isso já acontece. Isso traz mais flexibilização nas modalidades de emprego, facilita um pouco mais a contratação e mesmo a contratação formal, né? E também traz mais dinamicidade aí no mercado de trabalho, né? Tanto o empregado quanto o empregador às vezes querem ornar com objetivos que são às vezes diferentes do que a legislação ali atesta. Tem que pagar o salário, tem que ter um horário de trabalho regular, tem uma subordinação e tudo mais que está lá já previsto em legislação. Às vezes há um acordo mútuo entre as duas partes. Qual é o mais adequado? Depende da situação, depende do contexto, depende da empresa, depende do empregado e do empregador. Não é só o empregador que decide, o empregador também. Se o empregado também vai influenciar esse processo. Não adianta o empregador querer um regime de contratação e não encontrar ninguém disposto a esse tipo de regime. Ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, que é para falar sobre currículo. Já falamos sobre processo seletivo, né? Falei também lá que não existe assim uma regra assim de como se preparar para um processo seletivo, né? Para aquelas dinâmicas que podem acontecer, porque é uma caixinha de surpresa, né? Mas existem algumas dicas que a gente pode fazer aí uma ambientação, né? Para tentar errar menos ou ser mais verdadeiro neste processo. Uma dessas etapas é a construção do seu currículo. É a forma como você resume quem você é de uma maneira, obviamente, muito resumida. Vamos pensar, né? Você tem aí toda a sua experiência, a sua vida, a sua formação, seus conhecimentos e resumido em uma folha e de preferência que seja em apenas uma folha, nem frente e verso, nem 2 páginas. Uma folha é a recomendação. Obviamente tem currículos, né? Tem perfis profissionais que não cabem. Se eu pegar o meu currículo completo, como eu tenho formação em nível superior, eu tenho várias pós-graduações, eu tenho vários cursos de aperfeiçoamento, eu tenho bancas de TCC que eu acompanho, que eu oriento. Meu currículo eu imprimi hoje, ele completo, ele dá 10 páginas. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Mas enfim, para uma vaga convencional de trabalho, a gente tem que trazer um currículo resumido, sintetizado. Eu mesmo, meu currículo completo, tenho uma versão dele sintetizada para facilitar esse primeiro contato. Gostou desse primeiro contato? Aí o recrutador vai chamar e eu destrincho a capivara ali para o recrutador. Então, bora lá se qualificar mais um pouquinho, porque para fazer o nosso currículo a gente precisa pensar no que nós queremos hoje e no que nós estamos projetando para o futuro, né? Bom,
Quanto tempo você acha que leva um recrutador para fazer a leitura do seu currículo? Ele pegou seu currículo na mão, assim, antes dele descartar, colocar lá no arquivo morto. Antes dele colocar no arquivo morto, quanto tempo demora para ele fazer esse processo? Em pegar seu currículo, ler para ver se interessa ou descarta? Alternativas: 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 7 segundos? Será ou será? Pasmem vocês, mas em média 7 segundos. É o tempo do recrutador olhar o currículo, fazer uma leitura superficial e já identificar os pontos que não convergem com os critérios de eleição de um currículo decente. Né? Obviamente, 7 segundos ele não conseguiu fazer a leitura de tudo, mas ele conseguiu bater o olho em quem é o candidato, o nome do candidato, se tem informações de contato, se tem um objetivo profissional, se tem uma descrição de perfil, se tem formação acadêmica, se tem experiência profissional. Ele, em 7 segundos, ele consegue bater o olho e ver se tem esse tipo de informação. Existindo esse tipo de informação, aí ele começa a perder um pouco mais de tempo na leitura. Ele vê, tem uma universidade aqui interessante, fez um curso técnico em uma instituição bacana, tem experiência profissional em tal empresa. E isso vai trazendo mais a curiosidade do recrutador, e aí ele começa a de fato ler com atenção. No mais, bateu o olho, tá aquela bagunça, aquela salada das informações ali, aquela poluição, ele já descarta de uma vez. 7 segundos, tempo médio. Se é tempo médio, quer dizer que tem recrutador que vai mais rápido do que 7 segundos para fazer essa leitura e essa primeira avaliação. Vamos nos candidatar para uma vaga. Tá, poxa, sou eu e mais uma multidão, um batalhão. Hoje os dados são de 13 milhões de desempregados no Brasil. Então você vai mandar um currículo para uma vaga de, sei lá, de telemarketing, de recepcionista, de operador logístico, de auxiliar de recursos humanos. É você e mais quantos estão mandando currículo? Poxa, se para você já sabe que vai ser bem disputado. Se vai ser bem disputado, então você precisa minimizar o máximo possível os seus erros para que você consiga chegar na etapa da entrevista. Até chegar na etapa da entrevista, você tem que ultrapassar essa primeira barreira, que é de ter um currículo que seja passivo de ser eleito, né? Que seja elegível. Olha o currículo, não tá bacana, já descarta o currículo logo de uma vez. Mas você é um ótimo profissional, você tem uma ótima formação acadêmica, você tem muita experiência naquele setor. Não importa. Se tiver bagunçado, o recrutador não vai perder nem tempo com aquele negócio. Então a gente precisa se diferenciar de alguma forma. Então, a primeira forma de se diferenciar é pelo menos não cometer erros clássicos, erros capitais. Quer inovar no design do seu currículo? Pode fazer também, mas tome cuidado. Olha esse modelo aqui que eu deixei aqui como exemplo, né? Traz aqui as informações de contato, formação educacional, né? O que ela tem o que tem de experiência, de formação formal, a descrição do perfil profissional, né, sobre elas, as competências que ela possui, né, referências de empresas que ela tenha trabalhado, de atividades que ela tenha realizado, que as pessoas possam recomendá-la. Né? Aqui a gente tem as experiências profissionais e a gente tem hobbies, né, que podem também ser úteis, né? Hoje a gente tem modelos de recrutamento e seleção que estão olhando muito para o que a pessoa faz, né? E como ela faz a partir do comportamento que ela tem fora da empresa. Fora da empresa, a pessoa é engajada em atividades
de impacto social, ela faz alguma coisa relevante fora só o trabalho, porque a vida não é só o trabalho, a vida não é só ir para a escola, tem muito mais coisa envolvendo tudo isso, né? E outras informações adicionais também que vão entrar nesse currículo. Enfim, é um modelo que é interessante, é bacana, eu julgo bacana. Mas preste atenção, né, que por conta dessa formatação, onde a imagem dela está em destaque, o nome grande aqui, né, com letras cursivas, formatos diferentes, outras informações elas são minimizadas, né, e acabam não tendo destaque ou precise aí de uma fonte muito pequenininha para caber tudo isso dentro do currículo, o que pode ser aí um ponto negativo nessa configuração. Aí, se esse formato de currículo, e tem outros formatos ainda mais moderninhos, né? Se esses formatos, você fala assim, se eu tenho dificuldade de fazer o formato básico, vou para um formato mais arrojado, e se eu errar nesse formato, eu estou perdendo já a possibilidade de ir para uma entrevista, não sou chamado nem para entrevista. Então dá para errar também num formato de um currículo mais básico? Dá. Se você não colocar as informações corretas, se eu não tiver organização, se não tiver dados concretos ali, se você mentir nessas informações, você já vai estar perdendo ali a oportunidade de contratação. Eu coloquei aqui outros dois exemplos aqui, olha que diferente esse modelão aqui, né? Traz aqui as competências de formação profissional, aqui as experiências profissionais, aqui as competências, né, profissional, pessoal e de línguas, né? Aqui traz nesse outro formato aqui, ó, tem a descrição pessoal, né, do perfil profissional, informações de contatos aqui em cima, experiências profissional, formação formal, línguas, objetivos e as competências, né, os skills. Diferente. O mercado está acostumado com isso? Não está acostumado com isso. Então, talvez isso possa ser aí um depreciador do seu currículo. Então, tome cuidado. Leve esse tipo de formato de currículo para as empresas que tenham um viés mais jovem, mais inovador, né? Agora você vai para uma empresa ali, uma metalúrgica, vai para uma empresa mais tradicional, mais milenar assim, né? Cuidado que isso aqui pode ser aí já a sua exclusão do processo. Bom, é tentador, né? Ainda mais porque é bacana, esses formatos são bacanas. É tentador, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não limitar nosso acesso à entrevista. Na dúvida, vai no básico, né? Se você não tem essas habilidades com a formatação e não tem muita noção de layout, tamanho de fonte, vai no básico, galera. Vai no básico, que essa estrutura aqui, assim, ó, que tá como exemplo, sua identificação de nome, dados de contato, objetivo, formação acadêmica, experiência profissional, qualificações, informações adicionais, até mesmo cabe a descrição do perfil profissional, né? Que vai ajudar aí a esse processo de recrutamento e seleção, a de ser chamado para uma vaga. Antes de a gente seguir com o que a gente deve fazer, vamos ver esse vídeo curtinho falando sobre o que não deve cometer, que tipo de erro não pode acontecer. Um currículo não pode ter erros ortográficos ou de digitação, mas por incrível que pareça, muita gente deixa eles passarem por falta de uma revisão. Isso mostra que você não é atento aos detalhes, ou pior, que não domina bem o português. O recrutador tem só alguns segundos para olhar cada currículo, por isso o documento não deve ter mais do que 2 páginas. Pense no que é mais importante e resuma.
Não tente escrever sua vida toda. A não ser que a vaga seja para designer ou artista, sua preocupação deve ser deixar o currículo limpo e legível. Nada de GIFs, clip art ou Comic Sans, tá? Você não pode colocar informações confidenciais no seu currículo, nem mesmo sobre os seus projetos se os números forem sigilosos. Não entregue a fórmula secreta, mesmo que você odeie os seus últimos chefes. Até CEOs já foram demitidos por ter mentido no currículo, já que para todas as empresas, honestidade é uma coisa séria. Além disso, não vai mentir que você fala mandarim, porque vai que te mandam pra China um dia, né? Interessante, né? Mentira é uma das coisas que mais pega nesses currículos, né? A pessoa pergunta se tem o nível domínio de outra língua, inglês, espanhol ou qualquer outra língua. A pessoa fala assim, Matsumotsu, mais ou menos, eu manjo um pouquinho, tal, sei me virar. E aí vai para uma entrevista prática e a pessoa passa vergonha, a pessoa não consegue nem se comunicar, né? Não sabe nem o que está acontecendo ali, não consegue identificar nem a língua que está sendo falada. Erros básicos, grotescos de digitação, de ortografia, não deve acontecer, galera, porque o próprio Word mostra para você que o negócio está errado. Então o próprio documento está mostrando para você que tem um erro e você não fez a correção, né? Então são erros que não devem acontecer. Outros erros clássicos. O currículo que não tem objetivo, a pessoa está mandando o currículo para a empresa e fica lá à disposição da empresa. A pessoa não tem nem, ela não conseguiu nem identificar quem ela é, porque quem ela é vai acabar direcionando ela para uma área mais específica, né? Então a pessoa consegue, é uma boa comunicadora, ela consegue se falar bem, ela não tem vergonha de falar em público, ela consegue organizar pensamentos e desenvolver uma argumentação. Bom, a área comercial para essa pessoa é uma boa, então não fica assim jogado à disposição da empresa. Qualquer coisa, é como se você fosse muito boa ou muito bom em tudo. Isso não acontece, né? Então você é bom em quê? Então destaque aquilo que você é bom na descrição do seu perfil e no objetivo do currículo. Mentir sobre o domínio de idioma, já falamos. Colocar todos os documentos pessoais, SIC, CPF, o número do reservista, né, da dispensa do tiro do exército, né, do serviço militar, título de eleitor, nada disso é importante neste momento. A pessoa está querendo te conhecer, não está querendo já te contratar. Quando chegar no momento da contratação, ela pede essas informações para você. A descrição do perfil profissional muito longa, faz um textão gigante assim. Omitir a idade, a sua idade. Não informar data de conclusão de cursos. Isso mostra ali ao recrutador quanto tempo faz que você se qualificou, né? O quão desatualizado você possa estar. Fez uma graduação lá em 1990. E de lá para cá, você fez qual curso? Não fez nenhum curso, nenhuma atualização, nenhuma palestra, nada. Então já mostra que você é meio acomodado, né, rapaz? Enfim, descrever hobbies pessoais irrelevantes, né? Eu solto pipa. E daí? Isso contribui para quê? Para sua formação? Contribui nada, né? Então não ajuda. Foto no perfil, ainda mais aquelas fotos mais ousadas, né, mais sensual, né, uma foto profissional de bracinho cruzado, assim, né, de eu manjo, eu sou o cara fera, né, coloca já fazendo biquinhos, caras e bocas, não rola, a menos que para a vaga seja solicitado. É uma vaga para promoter, né, para fazer promoção de algum produto, tal, e aí precisam que, ou é para uma vaga de modelo, aí sim precisa de enviar foto, né? Não atualizar os dados de contato. O cara é legal, gostei dele, vou ligar para ele. Vai ligar lá para ele, o telefone mudou o número, ou digitou o número errado, ou não colocou nenhum, ou não tinha um telefone pessoal e aí colocou um telefone de recado. Aí você vai lá, mas é o tio que vai chamar na casa lá. Puxa vida,
não rola muito não. Em e-mail tosco, Camila Souza coloca lá, cagatinha 2014. Pô, não dá, né? Coloca um e-mail que seja mais adequado, né? Camila.souza, nada de Kaká, Souza, brilho, estrela e piripimpim. Tenta uma coisa mais formal, tá? Você pode ter esse e-mail aí para uso particular, mas para contato profissional, por favor. Bom, o currículo ele não é um documento estático. Isso quer dizer que você pode atualizá-lo, você pode mexê-lo, você pode customizá-lo sempre que necessário. É até recomendado que para cada vaga de emprego ou de empresa que você esteja se candidatando, você faça um currículo para cada vaga. Poxa, difícil, né? Mas se você tem um objetivo profissional, você quer trabalhar no departamento de recursos humanos, então você vai direcionar o seu currículo para esse perfil de vaga, né? Não vai ficar aquela coisa muito abrangente, né? Ou, por exemplo, você pode ter ali duas competências, duas experiências profissionais que te capacita para trabalhar tanto numa área administrativa quanto numa área operacional. Então aí você tem dois currículos separados, né? E aí o seu currículo vai estar te direcionando mais para as competências ali administrativas ou mais para as competências operacionais. Tudo depende da vaga. Então, é necessário e é importante que você mexa no seu currículo para cada vaga. E aí você vai revisando, você vai aprendendo, vai amadurecendo, então você vai desenvolvendo novas competências. Então, é importante você fazer essa atualização. Então, não fez um currículo agora e esquece dele? Não. Tem que fazer a atualização dele. Bom, na construção do currículo, primeira coisa que tem que estar chamativa, que tem que estar evidente, o seu nome, a sua identificação. Então, o nome completo, telefone, e-mail de contato, idade, endereço. E o endereço você não precisa necessariamente colocar ali, moro na rua 24, número 17, próximo da padaria. Você não precisa colocar todo o CEP, não precisa colocar isso. Pode colocar a cidade, o bairro. Então coloca aqui Diadema, bairro Inamar ou qualquer outro bairro, Casa Grande, o centro. Já identificou que a pessoa mora em Diadema e onde que ela mora, né? Nas proximidades do centro de Diadema. Simples e preciso, ok? A pessoa não vai te mandar um telegrama falando assim, olha, Roberta, estamos te convocando para o processo seletivo. Não, não vai acontecer isso. Então, para que vai ter o seu endereço ali? Não serve de nada. É interessante saber a região porque o deslocamento muito longe pode se dificultar aí a relação de trabalho. A idade precisa constar lá, isso revela um pouco da sua maturidade, da sua experiência, né? Quanto mais jovem, quanto mais novo, mais imaturo é. Não quer dizer que imaturo seja irresponsável, tá? Mas a maturidade é o conjunto de experiências e conhecimentos que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida e, de fato, o tempo é o melhor remédio para a maturidade. Telefone de contato, e-mail formal, beleza? Nome destacado, os telefones também, tudo muito limpo essas informações, tá? Muito clean. Eu gosto muito de colocar a descrição do perfil profissional. Alguns recrutadores, eles não exigem isso, eles não veem muita necessidade, mas eu gosto muito dessa etapa, porque é uma autoapresentação, né? Como nós estamos nos enxergando. Então, essa autoavaliação, ela deixa claro para o avaliador quais são as nossas principais habilidades, nossas competências, aquilo que a gente manja, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu faço muito bem, né? Então, você coloca ali brevemente, pode ser em tópicos ou pode ser em texto corrido. Então, eu, Vitor, sou um profissional altamente qualificado.
evitar exageros, né? Altamente qualificado. Não, sou um profissional qualificado nos temas da administração, tanto na administração financeira quanto na gestão de recursos humanos, com experiência na logística operacional, blá blá blá, e você vai colocando as suas habilidades ali na forma de texto corrido. Mas a forma de tópico também, estrutura de tópicos é até mais fácil, porque no texto você tem muito da construção, né? Para fazer uma ideia, uma construção de ideia, então você gasta mais palavras para fazer isso. Objetivo, já falamos que tem que ter objetivo para onde você vai. Esse objetivo pode ser descrito, né, ou pode ser um tópico, né, uma coisa bem direta, né, voltado para o cargo ou voltado para a área, né. Então aqui eu tenho aqui um objetivo que é voltado para o cargo, né, analista de recursos humanos. Então eu quero uma vaga de analista, né. Então eu estou limitando. Você pode trabalhar aqui como na área comercial com vendas? Não, eu quero trabalhar como analista de recursos humanos. Então, eu já entendo que a área é recursos humanos e a vaga que estou buscando é de analista. O que é um analista? É mais do que um assistente. Assistente é aquele lá, está no início da carreira, tal, tem pouca experiência. Agora, para analista, aí já é um passo com mais responsabilidades, mais competências. Objetivo, né? Então, dessa forma. Ou vou vinculado com cargo ou vinculado com a área, né? Se você quiser fazer os dois, área de recursos humanos, analista, perfeito. Formação, aí entra tudo que você tem de formação formal, tudo que você se capacitou, tudo que você estudou, que você tenha como comprovar isso, entra nessa etapa, né? Cursos acadêmicos, especialização, cursos técnicos, cursos de aperfeiçoamento profissional, como esse que você está fazendo. Reúna essas informações de forma sucinta, bem clean. Quanto mais limpo for o seu currículo, melhor será. Não se esqueça de colocar a instituição onde você fez essa capacitação, o título do curso. A cidade não é muito importante, mas o ano de conclusão, sim. Que entra aquela questão lá, né? O cara fez o curso lá na década de 90 e de lá para cá nunca mais fez nenhum curso. Fez um curso de processamento de dados e de lá para cá não fez mais nada, ficou desempregado, o cara já está totalmente desatualizado para as tendências do mercado, ok? Experiência profissional, aí entra um dilema, né? Para aqueles que têm passaram por muitas empresas e para aqueles que não passaram por empresa nenhuma, estão crus, né? Estão começando a brincadeira agora. O que colocar, né? Se você não tem experiência profissional, você pode colocar trabalhos voluntários, caso você tenha feito, estágios, né? Ter participado de trabalhos voluntários, né? Pessoal que trabalhou nas organizações da Copa do Mundo, né? Exerceu uma atividade que não foi remunerada, mas que exigia subordinação, exigia comprometimento, exigia alguma das suas habilidades, das suas competências para fazer aquele evento funcionar. Então, essas experiências elas podem ser inclusas neste campo. Aquilo que você tem de experiência, às vezes informal, se você trabalhou, se você ficou lá um tempo fora do mercado, né, ou ficou com um trabalho autônomo, coloque lá que você teve um trabalho autônomo no período tal, a empresa era sua, o que você fazia, né, quais eram as atividades que você realizava. Então, função, o que você fazia, a empresa, a duração, o período que você ficou trabalhando e um breve resumo das atividades, porque às vezes você tem lá um título um título muito generalista, auxiliar administrativo. O que um auxiliar administrativo faz? Faz um monte de coisa relacionado às rotinas de um escritório. Mas o que fazia exatamente? Fazia a escrituração, fazia a contratação de funcionários, porque tem auxiliar administrativo em empresas pequenas principalmente, que ele exerce o papel do RH, exerce o papel do departamento financeiro, da contabilidade, ainda é recepcionista e às vezes corre lá para a operação para empacotar produto.
né? Então faz a descrição aqui, porque muitas vezes é muito comum a gente fazer mais do que o simples título do cargo nos pode dar a entender. Onde você fez, período de duração e seja feliz. Quem tem muita experiência profissional, trabalhou já em mais de 10 empresas. Trabalhos ali temporários, trabalhos muito curtinhos e tal. Aí você fala assim, tem que colocar todas? Coloque as 3 mais relevantes para a vaga a qual você está concorrendo. Então, você está concorrendo uma área comercial. Então, você vai colocar lá os trabalhos que você realizou como representante comercial, com prospecção de clientes, com marketing. Então, você mostra que você tem ali experiências para essa função. Mas eu tenho mais experiência em outras áreas também. Ok, mas para essa vaga o que precisa é de experiência para essa função específica. Formações complementares, então tudo que você faz de cursinho extra, né? Fez um cursinho de informática, fez um cursinho de idiomas, participou de uma palestra, de um congresso, foi fazer um treinamento de um curso livre, né? Fez um cursinho online e tal, pode colocar aqui também, né? Tudo que é complementar pode acrescentar aqui, não esquecendo de informações claras e precisas. Aí segue o mesmo padrão das formações, padrão de informação das que nós já tratamos na formação escolar, né? Que mais? Vamos ver uma dica aqui, ó. Já indo para o final da nossa aula. Tem uma tendência interessante que é os recrutadores usarem as redes sociais para fazer a captação para fazer o recrutamento de talentos, né? Então eles já estão lá dentro do Facebook, estão dentro do Twitter, estão dentro do LinkedIn, que é uma rede social própria para contatos de network, né, para contratação. Estão dentro do Instagram para fazer a imagem, para construir uma imagem da empresa, uma imagem própria da empresa, para que a empresa se torne um objeto de desejo dos profissionais. Eu quero trabalhar nessa empresa. E também, a partir dali, ela já capta, já que você tem interesse, você viu a minha marca, você viu a minha empresa, então você não quer trabalhar comigo? Ou você se candidata, eu quero trabalhar com vocês. Então, como elas já estão utilizando as redes sociais para se promover, ela está também já usando a rede social para fazer o recrutamento e seleção. Então ela já olha e fala assim, mas esse aqui é um hater, né? Ele só fica postando coisinha de ódio, coisinha de conteúdo delicado, ou só mostra aqui o cara fazendo aqui a bebedeira, só sacanagem. Não é um perfil que eu goste não. Então já deleta o cara. Vamos ver o que essa profissional de RH tem a falar sobre isso. Será que na avaliação de uma vaga de emprego, aquilo que você publica ou deixa de publicar está lhe favorecendo? É importante? Para os profissionais de recursos humanos, o que você posta nas redes sociais é muito importante sim. A tendência de usar estas ferramentas em um processo seletivo está cada vez mais forte no Brasil, pois diz muito sobre a personalidade e conduta de um candidato. Muitos se declaram com um perfil profissional e se comportam de maneira totalmente reversa em suas redes, o que pode prejudicar no ambiente de trabalho, mesmo que seja alguém altamente qualificado. Cabe a cada profissional construir sua marca pessoal. Sim, cada um de nós é uma marca. Assim como uma empresa tem uma marca a zelar, também devemos cuidar de nossa marca. Desenvolver a sua marca pessoal é um processo estratégico que vai direcionar a sua vida profissional para onde você deseja. É o que possibilita você se diferenciar de outros profissionais. É a sua reputação, o seu legado. Portanto, dê toda a atenção ao que deseja passar para o mercado, ao que quer conquistar. Pense nisso. Reputação. Olha que interessante. Qual é a imagem que você está passando através da sua rede social? Todo descoladão, todo malandrão, todo... E aí? Isso vai contribuir para onde você pode trabalhar?
Talvez possa, né? Você vai trabalhar talvez numa agência publicitária, né? Com perfil mais despojado, né? Se você for para conhecer o pessoal de formação e de atuação na área profissional de comunicação, né? Jornalismo, publicidade, marketing, você vai ver que o pessoal é totalmente underground, né? Tatuado, todo estiloso, cabelos diferentes, todo moda, tal, um perfil bem alternativo, diferente sim do meu, né, que eu sou da administração, da área de negócio, que sou mais formalzinho, mais engravatadinho, mais engessadinho, assim, mais engomado. Na área da comunicação social, muito mais despojado, né, totalmente diferente, mas é característico da área. Diferente da área de negócio. Você vê um cara lá todo tatuadão, cheio de... Você já tem uma pré-concepção de que ele não é um empresário. Claro, isso não define de fato as pessoas, mas dá indícios do que essa pessoa pode ser, né? E o problema do processo seletivo é que o recrutador ele está farejando, né? Então, se ele teve um indício de que você não é aquilo que ele gostaria que fosse para a vaga, então ele não vai te chamar, não vai te seguir com o processo, ok? É um julgamento, é uma coisa assim que às vezes você fala, pô, mas isso não é muito justo. Não é muito justo, porque quem faz a avaliação é um ser humano, é uma pessoa. Então, esse ser humano, ele tem as suas concepções, tem os seus valores, e ele vai usar isso sempre na hora de fazer o recrutamento, além de exercer as políticas e os planos que a empresa tem. Chegamos ao fim e a tarefa é bem óbvia, fácil, né? A tarefa eu quero receber o currículo de vocês. Isso mesmo, eu quero que você vá lá no documento de Word, que você já tenha o seu currículo, é só atualizar o seu currículo, ver se essas dicas que foram dadas nessa aula, elas já estão lá incorporadas, e no final, estando tudo certo, estando apropriado, se quiser usar um layout diferente, um formato bacana, moderno, bem despojado, tranquilo, pode usar. Vai ser muito bacana olhar, avaliar o seu currículo dessa forma. Você pode mandar lá no link de envio das atividades, você vai conseguir postar o arquivo em Word ou em PDF, ok? Eu quero ver se você aplicou os conceitos básicos na construção do seu currículo, beleza? A gente termina por aqui. Não se esqueça de colocar o seu nomezinho, registrar a sua presença. Fique sempre comigo, não deixe as atividades acumularem. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, até mais!